Oi, pessoal, tudo bem com vocês que chegaram agora? Tudo tranquilo? Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Já temos 14 alunos, tem mais um, 15. Maria Vitória, boa tarde, Nery. Nery, quem é Nery aqui? A Nery tem um bonequinho aqui, não dá pra saber quem é. Agora é o seguinte, ó, para eu para que eu dê aula para vocês aqui, explique aquilo que vocês estavam com dúvida, todo mundo vai ter que abrir a câmera aí, nem que fique 10 segundos, hein? Conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e tem que abrir. Eu quero ver o rosto de todo mundo. Ah, professor, tô descabelada. Acordei agora. Tem vergonha. Vergonha do quê? Vergonha de nada. Olha, ninguém fala nada. Todo mundo finge que deu problema no microfone. Não é surdo, professor, não é surdo, não rola. É tudo surdo. Deu problema no fone, eu não entendi. Tá bom. Minha câmera quebrou, não dá. Tá bom. Olha lá, a câmera de todo mundo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Daqui a pouco vai falar que o cachorro comeu a câmera também, né? É, todo mundo dá uma dessa, tô com problema na câmera. Papo furado. Coloca. Meu celular tá sem pilha. Sem pilha? Pega o carregador e carrega, põe na tomada lá pra carregar energia. Ó, tá chegando bastante gente, legal, isso é bom. Vamos dar mais um tempinho aí. Ó, eu vou fazer perguntas aleatórias, não é da matéria, mas alguém me responde, por favor, senão eu fico conversando sozinho, tá? É muito ruim ficar conversando sozinho. Giovana Moraes, segundo ano, bem maduro, graças a Deus. Ah, ótimo, maravilha. Espero que seja mesmo. Não por mim, por vocês, né? Porque é para vocês. É o seguinte, eu sei que tem aluno aqui do segundo B, acho que do segundo A também, né? Eu não vou ser o professor de vocês. Oi! Eu não vou ser. Por que tá Pedro TX95 no seu nome? Ah, porque é o Pedro. E quem que é o Pedro? O Pedro é o aluno ou é quem apareceu? Nossa, André, não lembra de mim? Mas tá muito pequeno aqui. Deixa eu ampliar aqui. Deixa eu colocar você aqui. Acho que não dá. Acho que eu não consigo. Não consigo aumentar você. É a Rebeca, né? É a Rebeca? É que o meu irmão tá assistindo, aí eu vi que ele tá na aula. Ah, legal. Que bom. Bacana. Então, deixa eu continuar falando. Tudo bem com você? Tudo. Então tá bom. E sumiu os negócios. Apareceu. Então, pessoal, deixa eu fazer algumas perguntas aleatórias. Então, como eu estava falando, segundo A e segundo B, eu não vou ser o professor de vocês, né? Quando a gente voltar um dia, quando voltar, sabe Deus quando, vocês vão continuar com a professora Flávia. Mas nada impede que vocês participem aqui quando nós tivermos outros encontros para tirar dúvida, tá bom? Não está restrito só a minha turma que é de minha responsabilidade, vamos colocar assim, tá bom? Mas, professor, Oi. No EAD, as aulas então vão ser com a professora Flávia, para o segundo B e segundo A? Não, é assim, ó. Todos os segundos têm as aulas no mesmo horário, tal, lá pelo centro de mídia, certo? Nós, professores, conseguimos... eu não sei se vocês também... não sei, sinceramente, mas eu consigo ver lá no chat todo mundo. Eu não sei se vocês também conseguem ver todo mundo, é Sim. isso? Tá, então é tudo junto e misturado. Eu também tô lá com vocês. Vou matar a minha irmã. O Pedro colocou não matar não, que ela é boazinha. Então, eu entro, certo? Eu converso com todo mundo ali, certo? Como eu fiz, conversei e tal, meti o pau na aula, não posso fazer isso, mas fiz, porque sinceramente estava muito ruim, muito rápido, blá, 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 muito ruim. Ele esqueceu que o ano passado vocês ficaram em casa com aula remota, é muito complicado, né? Bom, e
A professora, como ela está na escola, eu não estou na escola, eu estou em casa. Eu não posso Sim, ir. porque, tipo, no meu caso, eu moro com os meus avós e eu sou grupo de risco também. Então, tá. não tem como eu voltar pra escola. Eu vou ter que Sim. ficar só no EAD. Tá. Então, eu tô meio confusa com as coisas ainda. Então, é assim, ó. A professora Flávia vai decidir como ela vai fazer. Se ela vai continuar com aquele Teams ou vai pro Classroom. Não sei. Eu acho que ela vai continuar com o Teams, que ela já estava acostumada. Então, vocês, do segundo A e B, vão fazer parte lá do Teams dela. Por ali vocês conseguem se comunicar, não é isso? Sim. É a mesma coisa no Classroom. Aí vocês vão se comunicar, ela vai ver como é que ela vai fazer com o pessoal que vai ficar em casa, porque já pode ir alguns alunos, não é obrigatório. A partir do momento que começar a ser obrigatório, né, e por exemplo, um grupo de risco, eu não sei como é que vai fazer, aí vai ver como é que faz. Enquanto nós estamos remoto aqui, por exemplo, você pode entrar aqui na aula, eu coloco lá o link e pronto, de repente é o mesmo. E a gente vai tocando o barco, não tem problema, tá? Ah, então tá bom. Agora, Obrigada. de nada. Agora, para todo mundo que está aqui, que não está, e vocês precisam falar com seus colegas, dar um toque, é o seguinte: a presença de vocês está vinculada com a entrega da atividade que é proposta lá no centro de mídia. Tá? A aula de química ainda não teve uma atividade postada lá pelo tal professor. Não teve, tá? Não teve. Mas as outras matérias vocês têm que postar, tá bom? Ah, mas eu não sei, acho que tá errado. Não interessa. Faça e coloque. A presença vai ser por lá, tá? Perfeito. Alguém quer fazer uma pergunta? Professor, só que eu acho que desde segunda-feira eles estão em manutenção, Sim. então a gente não tá vendo não aparece atividade. nada. Tá, perfeito. Mas a partir do momento que aparecer, vocês pegam, façam, porque é o seguinte, vão ser 3 perguntinhas, tá? Não é mais do que isso, não. Pelo menos é a informação que eu tive. Então, é coisa tranquilinha e vocês conseguem assistir aquele videozinho, desculpa, para tirar alguma dúvida, tá? Mas os alunos que estão indo para a escola, vai ter o mesmo conteúdo de quem só está fazendo pelo CMSP, né? Sim, senhora. Vai sim. Então tá bom. Mesmo não vão estar adiantados em nada. Inclusive, aqui, agora, vocês podem ser que fiquem um pouquinho mais adiantados, tá? Embora o que a gente vai fazer hoje é relembrar o que foi passado o ano passado. Aí vocês vão falar, não lembro de nada, meu Deus do céu. Então, acaba lembrando, tá? Perfeito. E aí depois a gente vai trocando ideia, tá bom? E o pessoal aí do segundo C, D e E, dá um toque pra turma aí, porque vocês se conhecem, conversam no WhatsApp, caramba. Passa o código da sala para os outros alunos, porque tem 16 do segundo C e D, se eu não me engano, e o E, agora não sei qual tem, acho que 21. Uma sala que tem 40, tá faltando metade, praticamente todo mundo, tá? E é por ali que depois eu vou começar a enviar atividade, tá? Por enquanto ainda não, mas a partir, eu acho que de março, eu vou começar a passar atividade. E eu posso fazer isso, tá? Qualquer professor pode. Mas e o centro de mídia? Continua assistindo o centro de mídia e eu complemento, porque ali tá muito júnior. Manja júnior, criancinha, pré-primário, jardim de infância, sei lá como é que vocês chamam, sei, crechinha, muito ruim. Pronto, falei. Não podia falar, mas falei. Bom, vamos lá. A aula que teve essa semana, a semana passada, o professor começou a falar sobre água, tratamento de água. Aí eu olhei e fiquei pensando, não era para retomar a matéria do ano passado? Isso já é conteúdo do segundo ano mesmo. Por que ele está fazendo isso? Você viu que ele mudou, ele não falou, mas ele não deu continuidade da aula da semana passada, ele não deu. Você vai marcar aulas para tirar dúvidas toda semana? Pode ser, se vocês quiserem, é só... Laura, você é do segundo B, não é? Não, professor, eu sou segundo C. Segundo C. Então você está no Classroom, é só você mandar mensagem para mim e falar, nossa, a gente está precisando, a gente marca, não tem problema, tá? De boa. Tá bom, obrigada. De boa. Tem gente que não consegue entrar aqui
na coisa, na reunião, né? Ué, por quê? Quando aparece aqui eu estou permitindo, se não está aparecendo deve estar digitando errado o negócio, cara. Conversa com eles lá, fala para tentar entrar, não desiste não. Bom, então ele está retomando a matéria, ele começou a falar de quantidade de matéria, ele falou de lei de Lavoisier, se eu não me engano, acho que ele nem falou isso. Eu já nem lembro mais o que o cara fala, sinceramente. Que eu nem fiquei muito Ele falou sim, professor. Falou, né? Ficou que nem... Sim, Olha, muito rápido. Então eu vou compartilhar com vocês aqui a tela de um PowerPoint que eu preparei, porque isso aqui, esse PowerPoint, depois eu vou gravar separadamente e eu posto no meu canal no YouTube. Eu sou YouTuber, tá? O meu canal é Prof. André Luna, tá? Vocês procuram lá, que tem uma montoeira de vídeo lá. Mas tem alguns que eu vou retirar e vou fazer no padrão, que eu gosto tudo. Eu tenho toque, tem que ser tudo padronizado, tá? Então vai ser tudo que eu vou renovar os velhos que tem lá, mas pode assistir. É que de primeiro ano, para relembrar, não tem, né? Não tem, mas a gente vai fazer isso agora. Então deixa eu compartilhar. Vamos lá. Quem chegou agora, boa tarde. Vamos começar então de verdade. Convida a gente para de 1 milhão de inscritos. Ixi, vai demorar, não tem muito não. Vocês estão enxergando alguma coisa? A minha tela tá preta. E agora? Tá verde. Tá verde, tá bom. Então vamos lá. Eu vou começar a explicar, eu vou dar uma parada e fazer pergunta. Então, entendeu, não entendeu? Tem dúvida? Pergunta, não tem essa de vergonha. Ai, que vergonha, tem vergonha. O que não pode é ficar com dúvida, tá bom? Vamos lá. Ih, caramba, peraí. Como é que eu volto aqui? Eu tenho que atender quem tá chegando. É ruim por causa disso. Eu não gosto Vocês estão vendo o que agora? Fala pra mim. A tela verde ainda? Isso, tá a tela verde. Tá bom. Então eu consigo colocar a pessoa. Tá vendo que apareceu aqui o negócio? Gostaram? Tenho que fazer minha propaganda. Gostaram ou não? Tá legal, professor. Gostei, parece uma lousa. Parece uma lousa, né? Mas vocês viram como entra? Olha que bonitinho. Peraí, deixa eu voltar. Entra assim, e agora vem aqui. Ok, lindo, eu sou demais. Quando eu gravo eu falo assim, então, ó, você que já está assistindo a aula pelo YouTube, né, porque está vendo no YouTube, eu falo para se inscrever, para compartilhar, aí se gostou dá um like, deixa um comentário, aí siga minha página lá no Facebook, o Químico Louco, participa dela, blá 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 blá. É para vocês também. Vamos lá. Aí temos aqui, quantidade de matéria, o tal mol, tá? Vocês lembram disso do ano passado? Mol equivale não. Mol é uma matéria. Mol não sei o que é mol. Até hoje não sei o que é mol. Tá bom, então vamos lá. Se não sabe, vão ficar sabendo depois. Tem uma vinheta também, tá? Tá meio ridículo, mas tem a vinheta. Mol eu anotei, é a quantidade de matéria, não é isso mesmo? Vamos lá. Gostaram da vinheta? Ou nem deu pra ver? Acho que não deu. Eu adorei, professor. Você viu? Achei estilo. Muito boa, professor, sério. Ai, meu Deus do céu. É o que eu mais gosto de fazer palhaçada. Desculpa, vamos falar sério. Quantidade de matéria, vamos lá. Ó, isso bem burocraticamente, tá? A gente vai destrinchar isso. Então vamos lá, ó. MOL é o nome da unidade de medida do Sistema Internacional de Unidades, SI. Você vai escutar muito isso em física. Acho que não sei se você já escutou falar. No sistema SI, não sei o que, tem 500 mil sistemas de unidade. Na química a gente usa praticamente é o SI mesmo, tá? Gramas, mol, não muda. Litro, mililitro, é isso. Vamos lá. Então, para a grandeza, quantidade de matéria. Quantidade de matéria é uma grandeza, tá? Tipo assim, comprimento. Comprimento é uma grandeza, tá? Volume é uma grandeza, tá? A unidade de volume é o litro e as suas divisórias, né? Não é divisórias que fala, mas que seja mililitro, decalitro e por aí vai. E aqui na quantidade de matéria usa-se o mol como a unidade. A grandeza é quantidade de matéria. Mol
é unidade. E vai ver que mol usa para outra coisa também, tá? E aí vamos lá. A gente representa N minúsculo a quantidade de matéria, tá? A quantidade de matéria diz respeito à quantidade de entidades elementares, tá? Não são entidades espirituais, são entidades elementares. Então, aqui da química, como átomos, moléculas, íons, os elétrons ou outras partículas, nêutrons e prótons. É o que a gente trabalha na química do ensino médio, tá? Voltando aqui, que agora... Aqui. Perfeito? E tá lá numa amostra ou num sistema, tá bom? Vamos destrinchar isso. Parece muito complicado, mas a gente destrincha com exemplos. Vocês vão ver como é que você usa isso, para que usa isso, tá bom? Vamos lá. Ó, o termo mol, só para ter noção de onde saiu isso, que não tem invenção de nenhum louco, não, tá? Tem tudo um porquê. O termo mol, ó, tem origens do latim, significa quantidade, né? Então, quantidade de matéria. Foi um conceito proposto pela primeira vez pelo químico alemão Wilhelm Ostwald em 1896. Mol pode ser comparado com as quantidades de dúzia. Eu vou explicar o porquê. É comparado, não é igual, pelo amor de Deus, tá? Ou com qualquer outra quantidade padrão. Porque a dúzia não é um padrão. Você vai, sei lá, na feira e vai comprar uma dúzia de banana. O cara sabe que uma dúzia de banana, e você também, que são 12 unidades. E sempre vai ser 12 unidades uma dúzia, certo? Se for 2 dúzias, vão ser 24. 3 dúzias, 36. Meia dúzia, 6. Certo? E assim sucessivamente, concorda? Certo? Isso é uma unidade padrão do nosso dia a dia, tá? Fica fácil, a gente conhece. E tem outras tantas, tá? É que a gente trabalha, a gente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, acaba a dúzia e tal. Mas existem tantas outras. E na química, o mol acaba sendo... esse parâmetro, entendeu? Que vai nos ajudar a contagem, vamos dizer assim, dessas partículas que são ínfimas e ninguém enxerga, tá? E dificilmente enxerga com um microscópio que chama de tonelamento, nem enxerga. É o computador que simula pelo que é passado pro programa dele como que seria o átomo. Pra você ter uma ideia que não consegue enxergar, tá? Daqui a alguns anos a gente vai conseguir enxergar, porque é a evolução, né, da tecnologia. E não tem quase peso nenhum, né? Então fica complicado. Vamos lá, vamos tocar o barco. Aqui, ó. 1 mol é exatamente igual a esse número aqui, né? Do que? De entidades elementares. Então, acabamos de falar. Isso aqui é como se fosse o 12 da dúzia. Tá? Então, uma dúzia são 12. 1 mol de qualquer entidade elementar, seja do que for que nós estamos falando, em termos de quantidade. Quantos átomos tem em 3 mols? É 3 vezes isso aqui, ó. 3 vezes isso aqui, tá? 6 vezes 3, 18. Essa parte aqui a gente não muda por enquanto, tá? Depois a gente chega nisso. Eu estou indo muito rápido. Não, professor. Tudo certo. Tá dando pra entender. Tá, quem tá perdido tem que falar, tô perdido. Não fica perdido. Tá bom? E eu não consigo ver agora o chat, senão eu tenho que ficar voltando toda hora. Se alguém escreveu, me fala aí, tá? Por favor. Vamos lá. Então, perfeito. Aqui, ó, por exemplo, ó, ou seja, 1 mol de carbono, de átomos de carbono, tá? Possui 602 sextilhões de átomos de carbono. Isso é inimaginável, entendeu? Não tem como contar isso. Aqui, ó, esse número com 23 zeros é absurdamente enorme, giga grande, hiper grande, mega grande, entendeu? Por quê? Porque as partículas são ínfimas, tá? Então a gente tem que ter um padrão de uma contagem muito grande. Por quê? Quando a gente fala assim, ó, num copo d'água, quanto tem no copo d'água? O copo d'água, colocamos lá 200 ml, certo? 200 ml tem um determinado peso, né? Vão ser 200 gramas, tá? Nesses 200 gramas, quantos mols tem
E a gente consegue saber quantas moléculas de água que tem. A gente faz isso em exercício, a gente faz isso teoricamente, a gente resolve isso. Tem trocentas, é absurdo, entendeu? Tá? Porque não tem como ver. Então, como é minúsculo, o negócio é gigantesco. E mesmo assim, tem espaço entre os átomos e entre as moléculas, para você ter uma ideia, tá? Perfeito? Tá, mas a pergunta essa é a pergunta, porque você se depara com situações, problemas, olha que não é bonito, que são os exercícios, as questões, e aí você fala, tá, mas falou, e como resolve essa tranqueira? Aí é que é o chás da questão, né? Como calcular a quantidade de matéria, certo? Tá? Vamos ver isso aqui. E tem aqui essa relação que vocês têm que gravar, têm que entender. Ó, quantidade de matéria se relaciona com a massa da substância ou do átomo, ou seja lá do que a gente estiver trabalhando. Tá? Ele se relaciona. A quantidade de matéria é diretamente proporcional aqui à quantidade que tem em massa. Tá? Perfeito? E a esse tal número de Avogadro, não é o advogado, é o Avogadro, tá? E quem é o número de Avogadro? Que raio de número é este? Alguém sabe? O número de Avogadro, deixa eu ver se eu consigo voltar certo. Volta. Não, está indo para frente. Inferno, cadê você? Volta. Este número aqui, 6,022, e aí vai até sabe Deus quando, tá? Um número mega gigante aqui depois da vírgula, 500 mil decimais, vezes 10 elevado a 23, tá? Esse número é o número de Avogadro, Amadeu, blá, 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 Avogadro. Esse cara que fez os cálculos, usou um equipamento antigo na época, mas conseguiu chegar a esse número experimentalmente, tá? Não tem nada inventado. Esse é o tal número de Avogadro. Nas minhas atividades, nós arredondamos para 6,0. 6,0 é 6, tá? Para ficar mais fácil o cálculo, tal, e esse vírgula, qualquer coisa, só serve para encher o saco. Perfeito? Então, essa relação vocês têm que ter na cabeça. A quantidade de matéria que a gente vai falar, em 1 mol, em 0,8 mol de, sei lá, de chuchu, né? Qual é a massa? Ou quantas moléculas tem? E vice-versa, essas perguntas, tá? Eu posso relacionar a quantidade de matéria com massa, a quantidade de matéria com o número de Avogadro. O número de Avogadro é quantidade, tá? Isso, o número de Avogadro, nós vamos descobrir quantidades. Quantos átomos, quantas moléculas, quantos íons e assim sucessivamente, certo? Então eu relaciono esse com esse com esse e esse com esse, tá? Eu posso fazer essas relações. Por isso que isso aqui tem que estar guardadinho na cabeça. Quantidade de matéria eu relaciono com massa, que é peso, certo? E relaciono também com quantidade, que é o número de Avogadro. Eu uso aqueles 6 vezes 10 a 23 para fazer a regrinha de 3, tá? Tanto se for essa relação, quanto se for essa relação. Por que 6 vezes 10 a 23 eu uso sempre para 1 mol? Porque esse é o padrão. É igual uma dúzia, que são 12. Uma dúzia não são 13, não são 15, não são 7. São 12 sempre. E 12 o quê? 12 qualquer coisa, certo? E aqui, 1 mol do quê? Não sei, do que a gente estiver falando. 1 mol sempre vai ter esta quantidade de átomos, moléculas, sempre. Tá? E 2 mols é 2 vezes, é proporcional. Tá? Meio mol dividido por 2, tá? É proporcional. A massa também vai ser proporcional. Perfeito? Ou não? Ok, professor. Oi. Tudo certo. Só tira uma dúvida aqui. Diga. Eu vou usar o mol só para calcular a massa de um átomo? Não. Você vai usar o mol em várias situações. Vamos por partes, tá? Aí você vai vendo aonde que você vai usar isso, tá? Perfeito? Tudo bem. Tá? Mas vai usar... Até agora tá de boa, até agora. Tá, porque essa parte que fala... Porque na realidade a gente precisa entender o mol, como trabalhar com ele,
tá? E ter a noção, não, e saber que é tudo proporcional, tá? Tudo é proporcional. Eu mexi na massa, eu tenho, por exemplo, numa reação química, eu mexi a massa de um reagente, você vai ter que mexer na outra. Eu mexi na quantidade de matéria, quantos mols tem aqui reagindo de um reagente. Para que aconteça a reação conforme tem que acontecer pela reação padrão, você tem que mexer na outra também proporcionalmente. A gente vai ver isso aí, tá? A gente tem que relembrar isso para tocar o barco, tá? Senão vai ficar difícil, tá? A gente vai, aos poucos, a gente vai colocando as coisas. Vamos lá. E aí nós temos aqui, então, quantidade de matéria N é a relação entre uma determinada massa de uma substância e a sua massa molar. Ó, massa molar vem de mol, tá? Relação é a mesma coisa que razão, na matemática é uma divisão, né? Então é isso aqui. Isto que está escrito, que eu acabei de ler, matematicamente a gente escreve assim. N, quantidade de matéria. M minúsculo, não pode colocar maiúsculo, não pode, tá errado, é minúsculo, massa é M minúsculo e M de mão, escrito assim, M de escrito, não sei como fala, discursivo, não sei como é, você entendeu, né, de mão, não é de forma, tá bom? Esse emão aqui, tá, que é a massa molar, eu coloquei porque às vezes aparece isso em apostila, em livro, etc, mas depois eu vou mostrar que a gente tem que colocar como MM, massa molar, MM, e em maiúsculo normalmente, tá? Não tem muito por que ser o maiúsculo, mas é para diferenciar um pouco, tá? Porque vai aparecer um outro M aí na jogada. Olha a bagunça. Para não bagunçar, a gente tem que colocar os símbolos, né, das grandezas aí corretamente, senão vira uma zona, tá bom? Então, isso aqui é a formulinha. Então, se tiver a pergunta lá, qual a quantidade de matéria de blá, 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 eu resolvo assim? Sim, você resolve assim se for dado a massa. Obrigatoriamente tem que dar a massa do que a gente está trabalhando. Tá? Vai dar a massa molar da substância? Nem sempre. Sabe calcular? Aprenderam? Eu acho que sim, hein? Nesse caso aí, professor, M seria o total da massa de átomos e a massa molar seria o peso por mol desse átomo. O M é massa que sempre a gente trabalha em gramas, tá? É como se a gente conseguisse pegar, eu não sei porque, a gente tem que colocar um exemplo para a gente poder visualizar, tá? Mas, por exemplo, eu estou trabalhando com cloreto de sódio, sal de cozinha, tá bom? Tá? A massa dele é de 10 gramas. Como é que eu sei que é? Eu peguei ele, o sódio de cozinha, e pesei na balança, certo? Laboratório, vocês entraram no laboratório, certo? Pelo menos no começo. Vocês entraram no laboratório no começo do ano passado? Uma vez só. Professora maldosa, meu Deus do céu. Oi. Pode explicar de novo? Eu não entendi. Essa parte aqui? Tá bom. Então é assim, ó, eu vou colocar aqui pra frente, deixa eu ver, tem mais coisa aqui, ó, vamos lá. Isso aqui é um exemplo, com exemplo acho que você vai entender, tá bom? Se não entender, você vai perguntar. Outros que estão aí, que tem vários alunos aí, deixa eu ver quando, ó, tem 36 alunos. Nossa, legal. Eu espero que todas as aulas vocês apareçam e tragam o restante da turma. É legal. E quem não está falando nada, eu sinceramente espero que vocês estejam prestando atenção, tá bom? E tirem as dúvidas se tiverem. Não tenham vergonha em perguntar, em falar, em interromper, tá bom? Vamos lá. Ô, professor. Diga. O PowerPoint vai estar disponível depois ou não? Então, é assim, ó. Na realidade, eu tô gravando isso, tá bom? Então, tranquilo. E não tenha vergonha em ficar perguntando, minha voz vai aparecer? Vai, mas depois eu vou tirar, porque eu vou gravar eu explicando sem ninguém falando também, tá bom? Tá bom, obrigado. Aí eu vou colocando para vocês, ó, o vídeo tá lá, blá, 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 tá? Porque aqui vai ficar meio que longo o negócio, tá? Porque eu tô conversando com vocês e tal. Lá, não é que vai ficar corrido, mas só eu tô falando. Então eu sei o passo, entendeu? Porque se eu fizer um vídeo muito longo, você coloca lá, nossa, tem 57 minutos, não vou ver isso. Então, pelo amor de Deus, assiste por partes, igual o esquartejador. Primeiro esquarteja a mão, depois o braço, o antebraço, a perna.
entendeu? Mas o ideal é eu fazer um vídeo de 15 a 18 minutos no máximo, tá? Porque é curto, tá? Parece longo, mas não é, tá? E aí eu divido, aí eu que esquartejo o assunto. Vamos lá. Exemplo. Então tem você lá pela frente isso. Qual a quantidade de matéria em 0,36 gramas, esse Gzinho é gramas, tá? De água, tá? E é dado para você a massa molar do hidrogênio e do oxigênio, tá? Dos átomos. Por quê? Qual é a fórmula da água? H2O. Certo? H2O. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. H2O. Tá? Daí você fala assim, mas não deu a massa. Onde está escrito que a massa é? Não está escrito que a massa é, mas tem aqui. Qual a quantidade de matéria em 0,36 G? Esse G não é de gravidade, não é física, é química, é massa. Eu estou falando da massa. Tá? Esse aqui é o meu eminho. Esse é o meu eminho, essa é a massa. Esse N, qual é a quantidade de matéria? Não sei, é X, é ponto de interrogação. Está faltando esse, que vai sair daqui. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Então, ó, a massa molar da água, tá, vai ser o quê? Vai ser isso. 2 vezes 1. Por que 2 vezes 1? Porque H2O. Na molécula da água tem 2 átomos de hidrogênio. Então, eu tenho que multiplicar por 2 a massa molar de um átomo. Na realidade, não é de um átomo, né? É de um mol, tá? Ok? Então, eu multiplico por 2. 2 vezes 1. E somo somente 16, porque só tem um átomo na molécula. Um átomo é entre aspas, tá? A gente está falando de quantidade de matéria, então, em 1 mol. Ah, esse é para 1 mol. Então, 1 mol de água pesa 18 gramas. Tem massa de 18 gramas, tá? Se pesar isso na balança, vai dar uma merrequinha assim no copo de água, tá? Então, a merrequinha assim, tá? Se 18 gramas equivale a 1 mol, então eu sei quantas moléculas tem 18 gramas de água. Sei ou não sei? Não é em relação a 1 mol? Sei sim. Sei sim. 1 mol de água, 18 gramas. É a relação com a massa. E relação com quantidade de moléculas de água, né? Vamos ver aqui. Quer ver? Ó? Bom, aqui, se é 1 mol, é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Tá? Então, aqui o que eu estou colocando para vocês, se a gente fosse... Aqui, tá, mas qual a quantidade de moléculas em 1 mol de água? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá? Aqui nós queremos saber a quantidade de matéria, que a resposta é em mol, tá? De 0,36 gramas de água. Vamos lá. Aí o que eu faço? Eu substituo aqui na fórmula, certo? Ó o meu eminho, que é a massa. Olha aqui o meu emão, que acabamos de calcular, está aqui. 0,36 dividido por 18. Já pensou você na prova fazendo isso, não pode usar calculadora? Você, professor, pelo amor de Deus, coloca o número assim, coloca o número facinho. Sim, tá bom. Perfeito. Aí fazendo isso, a mão na calculadora vai dar isso aqui. 0,02 mol. Tá? Então, em 0,36 gramas de água, tem essa quantidade em mol, essa quantidade de matéria, 0,02 mol, tá? Se você tá, mas qual é a quantidade de molécula que tem nessa quantidade? Aí a gente faz uma regrinha de 3, certo? Eu sei que em 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, em 0,2 mol de água, quantas moléculas vão ter? Não sei, é X. Põe lá X, multiplicação em cruz, acabou. Você sabe quantas moléculas tem. Perfeito? Deu para entender? Se não me engano é a Laura que falou, não foi? Que estava com dúvida aqui. Não, foi eu, e sim, eu entendi. Quem foi? Quem é você? Eu não sei, não estou olhando para você. A Ana. A Ana. A Ana, tá bom. Professor. Oi. Eu não entendi por que 2 vezes 1 ali, mano. Não entendi.
Pra quê? Isso aqui? Da primeira conta, isso. Tá, esse 1 aqui, esse 1 é a massa, né, de um Sim. mol de hidrogênio. Quando a gente começa a estudar o átomo, tá, a gente fala assim, bom, o átomo, né, tem massa, tá? E qual é a massa dele? A gente fala, a gente fala número de massa ou massa atômica. Quando a gente fala massa atômica, que é a massa do átomo, que seria de um átomo só, seria, entre aspas, tá bom? De um átomo só. Então, o hidrogênio é uma unidade. Então, a gente coloca um de unidade. Não é porcaria nenhuma, né? É um, tá? Quando nós estamos trabalhando mesmo, estequiometricamente, mexendo com química mesmo, blá, 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 preciso fazer cálculo para poder trabalhar com isso, aí é diferente. A gente trabalha como? Com o nosso padrão de quantidades, que é o mol, que relaciona massa e quantidade. Então, aqui, esse 1, que era uma unidade, passa a ser 1 grama. Passa a ser... tem um cara passando aqui falando que é 10 reais o ovo. Esse desgraçado passa todo dia aqui para encher o meu saco. Ai, saco. Aí também passa, né? Deve ser o mesmo palhaço que passa aqui, passa eu, não, deve ser outro. Vamos lá. Então, quando a gente fala assim, mas qual é a massa atômica então? Número de massa a gente fala uma unidade. Massa atômica a gente fala 1 grama. E massa molar? É 1 grama por mol. Isso quer dizer que a cada 1 mol tem 1 grama. Tá? Então, esse 1 é daqui. Por que 2? Porque na molécula da água tem 2 átomos de hidrogênio ligados a 1 átomo de oxigênio. Né? Então, a fórmula molecular, a gente se escreve H, aqui, ó, 2O. Esse númerozinho embaixo aqui, ó, à direita do hidrogênio, ou de qualquer átomo que esteja à esquerda desse número, e o número está aqui embaixo, chama-se índice. Esse índice indica quantos átomos, no caso aqui de hidrogênio, tem na molécula. 2, por isso que eu estou multiplicando por 2. Se fosse 3, por 3. Se fosse 4, por 4. E assim sucessivamente. Entendeu? Entendi, professor. Valeu. Tá. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tá. Se alguém falar que ainda não, pode perguntar, tá bom? Não tem problema. Fala, putz, mas não vai dar tempo a gente terminar isso aí, tal. Tá, a gente termina outro dia. É só marcar que a gente termina, tá? Porque às 3 Não, professor, tá dando pra entender sim. Tá, porque assim, ó, até 3h15, 3h20 estourado eu posso ficar com vocês. Mais que isso eu não posso, porque eu tenho o 3º ano, eles pediram aula também, tá bom? Vamos lá. Aí, isso aqui você resolveu lá na sua folhinha de avaliação, de exercício, vai me entregar, vou passar visto, sei lá o quê. Tá certinho? Ah, tá. Então, essa questão que eu falei, vale 2 essa questão. Vale 2 essa questão? Não. Por que não? Porque a resposta não está no padrão, que barulheira, no padrão da química, no meu padrão, eu tenho toque, tem que fazer assim. Ai, professor, mas você é muito chato, vocês não viram nada ainda. Tá bom, tem que fazer assim, ó, coloca no retângulo 2 risquinhos, aí perfeito, aí vale 2, você não vale 1,5 só. Isso é verdade? Eu não sei, depende do meu humor. Vamos seguir em frente. Continuando. Um outro exemplo aqui. Agora, olha, a pergunta. Quantas moléculas? Não está perguntando qual a quantidade de matéria. Olha, às vezes aparece em exercício, até em livros, o que não é correto, mas acaba aparecendo. A pergunta, deixa eu voltar aqui. Essa pergunta. Qual a quantidade de matéria entre 0,36 gramas? Às vezes aparece assim. Quantos mols tem 0,36 gramas de água? Não é correto falar assim, tá? Perguntar assim ou até dizer dessa forma, porque é quantidade de matéria, mas tá valendo, tá bom? Então pode aparecer qual a quantidade de matéria ou quantos mols, é a mesma pergunta, tá bom? Aí quando pergunta assim, eu tenho que usar isto se eu tiver todas as minhas informações, tá bom? Aqui a pergunta é outra. Aqui é quantas moléculas existem em 45 gramas de água. E é dado novamente os mesmos valores, porque nós estamos falando de água, tá?
esses valores vocês não tem que saber. Aí vai ter que decorar isso, tem que fazer colinha disso. Não, isso é dado. Ninguém vai decorar isso, tá bom? Tá. Se eu quero saber quantas moléculas, então isso é quantidade. Quantas moléculas? 1, 2, 3, 1 milhão? Quantas? Então a minha relação agora, eu tenho que fazer essa relação com o tal número de Avogadro. Eu tenho que fazer a relação com 6 vezes 10 elevado a 23, tá? Vamos ver isso aí, como é que eu vou resolver? Ou como resolveríamos isto? Tá. Já sabemos isso que já resolvemos, tá? Já sabe que a massa molar da água é 18 gramas em 1 mol. Então, em 1 mol eu tenho 18 gramas em massa, tá? Aqui tá dando a massa e ele quer saber quantas moléculas, tá bom? Vamos lá, vamos ver como a gente resolve isso. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, né? Eu tenho esta massa, 45 gramas, e eu tenho que ter aqui a relação com o número de Avogadro que me diz quantas moléculas tem em 1 mol. Como se fosse a dúzia, tá? Vamos colocar assim. 45 bananas, né? Não, a pergunta é errada. Depois eu formulo uma pergunta com alguma coisa do dia a dia. Meu Deus do céu, vamos lá. Eu sou normal, tá? Eu sou bem normal. Vamos lá, continuando. Então, a gente já sabe que 1 mol de água tem 18 gramas. Por que eu sei? Porque a gente calculou, tá? Em cima disso aqui. Então, 1 mol de água, 18 gramas. Perfeito. E 1 mol de água tem essa quantidade de moléculas de água, tá? Certo? E essa quantidade gigantesca de moléculas de água tem essa massa, tá? 1 mol equivale a essa quantidade gigantesca. E essa quantidade gigantesca, que é 1 mol, é a mesma coisa, uma dúzia, 12 bananas, certo? 18 gramas, tá? Deu aí para entender isso? Deu sim. Tá? É uma relação dupla aqui, né? Que eu faço essa relação e posso fazer essa. E essa com essa. Como agora aqui. Por quê? Porque agora ele está falando em 45 gramas de água. Quantas moléculas tem? Eu sei que tem essa quantidade de moléculas. Tá? Que são as tais entidades elementares. Isto que está aqui, ó, essa parte toda aqui, né? Pode servir como exemplo para qualquer outra atividade, exercício que aparecer na sua frente, tá? Qualquer outro. Isso aqui é uma relação válida, tá? Ah, mas se eu não quiser colocar água, você coloca o mol de X, tem massa de Y gramas e tem essa quantidade. Que é um mol de qualquer coisa, tem alguma massa, eu tenho que saber quem é o qualquer coisa para saber a massa, eu tenho que calcular a massa molar, tá? Que essa massa é a massa molar aqui, essa não é molar, mas a gente vai descobrir quantas entidades elementares, no caso, são as moléculas, tá? Nesse exercício aqui, nesse exemplo. Então, vamos lá. Então, 45 gramas, eu não sei quantas, eu chamo de X moléculas, certo? Matemática, tá? Aqui, então, ó, eu tenho a minha relação, que é conhecida, né? E aqui a proporção, relação e proporção que chama. Cai na tal regrinha de 3, multiplicação em cruz. 3, porque eu tenho 3 valores e tem uma incógnita só. E faz a multiplicação em cruz, tá? Vamos lá. Olha lá, x igual, eu fiz, olha, eu preparei isso aqui, ó, de ontem para hoje, tudo isso, para ficar bem detalhado. Eu poderia já colocar o valor. Estou colocando a continha para ver como é que é, tá? Perfeito? E agora, como é que eu faço essa conta? 6 vezes 10 é 23 vezes 45, né? Eu pego o 6, só o 6, e multiplico por 45, tá? Esse valor que eu multipliquei aqui, 6 vezes 45, eu vou dividir por 18, tá? E vou manter esse valor aqui. O que der, eu vou multiplicar por 10 elevado a 23. Certo? Tem um cara gritando. Vocês estão escutando? Tomara que não. Alguém? Não tá muito alto não, senhor. Dá pra entender você. Mas aquele tá me enchendo o saco. Eu tenho vontade de mandar ele piar esse treco, sabe, né? Debaixo do banco. Inferno. Isso. Ele passa 2 vezes por dia e eu acho que ele veio de droga, não é possível. Ele não entende quem vai comprar tanto ovo assim. Não, aqui tem de tudo. Tem pamonha, tem ovo, tem pizza, tem... Tem amaciante. Esse cara passou no dia 1º de janeiro. 1º de janeiro ele passou vendendo ovo. Quem que vai querer ovo no dia 1º de janeiro? Bom, vamos lá. Então, fazendo essa continha,
vai dar isso aqui. Aí você vai falar, meu Deus do céu, da onde saiu esse 15 aqui? Esse 15, aqui, ó, ele sai de 6 vezes 45, o que der se dividido por 18 vai dar 15, tá? Vai dar 15. 15 vezes 10 elevado a 23. 23. Isso aí o quê, né? Ah, desculpa, volta, tá errado. Volta, aqui, volta. Deixa eu falar uma coisa. Falar uma coisa para vocês. Vocês aprenderam notação científica? Escreveram o número em notação científica? Sim. Sim, né? Pode ser que alguns não lembrem direito. Ai, que coisa difícil e tal. Vamos relembrar um pouquinho rapidamente aqui. Porque, olha, esse número... Vamos colocar aqui, né? Eu tirei aqui o 0,2. Perceberam, né? 6 vezes 10 elevado... 6 vezes 10 elevado a 23, isso está em notação científica. A gente usa notação científica em química e em física. Por quê? Porque nós temos números muito grandes e números muito pequenos. Fica complicado a gente escrever isso, por exemplo, no caderno para fazer um cálculo e colocar lá o 6 e mais 23 zeros, nem cabe no caderno. Como é que você vai fazer a conta de multiplicar por 45? Não vai nunca, vai errar, vai perder um montão de zero pelo caminho, concorda? E ainda depois dividir por 18, meu Deus do céu, nunca vai conseguir fazer isso. Tá? Nem a calculadora consegue. Calculadoras no celular, alguns celulares, ele já joga para notação científica, tá? Ele até joga, aí você não sabe ler aquela tranqueira, você fala que deu erro. Não deu não, tá? Às vezes dá erro porque não consegue calcular. Vamos lá. Então aqui a gente usa a notação científica para um número gigantesco. E se fosse um número muito pequeno também a gente usa, tá bom? Só que esse número que está à frente da potência de 10, porque a base é 10, né? A base é 10, e aqui eu tenho o expoente. Esse número aqui, ele tem que ser 1 ou maior que 1 e menor que 10. Então é entre 1 e 9,99999, certo? Tá? Pode ser 10? Não. Pode ser 15? Não. Pode ser 200? Não. Pode ser 0,38? Não. É menor que 1? Não pode. É 1 maior que 1 e menor que 10. Tá? Para satisfazer a notação científica. Senão você não passou para a notação científica. E dependendo do professor chato, vai falar que você errou. Tá? Não é o meu caso, que eu sou tão bom. Tá bom, eu sou bipolar também. Meu Deus. E aí, vamos passar isso para... O quê? É quase um anjo. É quase um anjo. Candura. Olha aqui, vamos lá. Aqui, 15 não pode, certo? Eu não tenho que diminuir esse número? Tem que diminuir, tem que ficar menor que 10, não é? O que eu faço? Ué, divido por 10. Aqui é como se tivesse uma vírgula, 15,0. 15,0 é igual a 15 sem vírgula, sem nada. 15,000 é igual a 15, do mesmo jeito, tá? Então, aqui tem uma vírgula invisível, eu vou passar essa vírgula daqui para cá, entre o 1 e o 5. Esse número vai se transformar em 1,5, por quê? Porque eu dividi por 10, tá? Se eu fizer isto, eu tenho que alterar aqui o expoente, senão não vai ficar igual. Tá? Se o número está sendo diminuído, eu estou diminuindo o número que está aqui, eu tenho que aumentar o expoente. Mas quanto que eu vou aumentar? Quantas casas andou a vírgula? No caso, a vírgula vai andar uma casa. Então, vai ficar assim. 1,5 vezes 10 elevado a 24. Certo? O quê? Moléculas de água. Entendeu? Entenderam essa passagem aqui? Quem não entendeu, fala que eu repito. O cara parou, cara. Entendemos. Vê se alguém escreveu no chat que não entendeu. Por favor. Eu entendi. Tá. Alguém escreveu no chat que não entendeu? Quer que eu repita? Não, professor. Não, de tá boa. tudo certo, professor. Tá bom, olha, eu espero que você... Até agora não. Tá, eu espero que todo mundo tenha entendido mesmo, tá? Não fiquem quietos, tá? Não pode sair da aula com dúvidas, tá? Nem que a gente para aqui e fique até 3h15 falando só disso, tá? Vamos lá. Perfeito. Então, acabou. Você resolveu o problema. Por quê? Porque você usou isto aqui, que é o que você tem que gravar. Tem que entender que a quantidade de matéria, que é quantos mols, certo? Se relaciona com massa molar e massa que está me dando numa situação, com a quantidade
no caso aqui, né, que era de água, na quantidade de moléculas de água, tá? E eu me baseio em quê? Nesse número fixo, que é o número de Avogadro, que é o 6 vezes 10 elevado a 23, tá? Esquece isso aqui, eu não trabalho com isso, tá? Não trabalho, não precisa. Se você entende isso aqui, se você consegue montar isso aqui corretamente, mostrou isso aqui para mim lá no seu caderno, na prova, sei lá onde, e errou na conta, errou aqui, eu vou riscar e vou colocar que você errou tudo, então essa questão valia 1, agora ficou com 0? Não. Se você demonstrar para mim isto aqui e aqui o número, sei lá, de repente errou na conta e aqui ficou, sei lá, 2,3 vezes 10 a 23, que seja, tá errada a conta, concorda? Mas aqui os valores foram colocados corretamente, foi montado corretamente. Você está me mostrando que você entendeu. Você errou na continha, na matemática, tá? Aí a gente precisa trabalhar a matemática, tá bom? Perfeito? Toca o barco? Toca, né? Ok, professor. Perfeito. Mas agora o padrão da química, o padrão do professor, certo? Para colocar, senão perdeu meio ponto. Toca o barco. Acabou, lindas. Vamos voltar. Volta. Acabou. Eu tenho mais coisa para mostrar para vocês se vocês quiserem. Pode. Eu coloco assim, ó. Agora eu gravo o nome de todo mundo, por exemplo, devagar, que senão aqui, ó, que tá aqui. Certo? Aí quem não tá? Ué, quem não tá, não tá. Quem não tá, eu sei que não viu essa aula. Certo? Perfeito, não tem problema. É a escolha de, mas eu vou ganhar um ponto, eu vou ganhar isso. Você vai ganhar, quando eu fechar a média, ganhar o quê? Ai, nossa, fechou a média, deu 6,38. A 6,38 é 6. Nossa, assistiu todas as aulas online, tirou dúvida, etc, etc. Então, vai para 7, né? Concorda comigo? Tá? Então não é que vale nota, vale a sua participação como um todo, tá bom? Aí se eu não abrir a boca e não falar nada, se você aprendeu, tá ótimo, tá perfeito, tá? Tá bom? Vocês estão escrevendo um montão de coisa aqui, não deu nem entender. Eu acho que eu tinha ligado a câmera, me deu até um piripaque no coração. Gente, vocês são terríveis. Ali você colocou, começou a várzea. Consciência. Você tá bom, isso aí, vocês ganham conhecimento em tudo, tá? No enunciado, quando você lê o enunciado numa questão, e vocês falam, nossa, aula de português, interpretação de texto, é óbvio que sim. Você ler o enunciado numa questão, seja lá do que for, de química, certo? Nós estamos falando de química, você está interpretando o texto para saber o que está me perguntando, o que quer dessa situação e quais são as informações. Eu lendo, entendendo o que eu estou lendo, eu sei do que nós estamos falando, por exemplo, de molde, quantidade de matéria, eu sei usar a formulinha, certo? Porque aí onde eu uso a fórmula, Wesley? Assistiu a aula, está aqui, está em outro momento, está no presencial, prestou atenção, tem no caderno, fez exercício, quando for numa situação de prova, você vai saber, você vai entender, vai ler, vai colocar do ladinho qual é a pergunta, vai listar o que foi dado, você coloca na fórmula, porque você entende a fórmula, você sabe da onde a fórmula saiu, faz a conta e já era, tá? E quando você lê, tem uma informação que eu garanto para você que você não sabia e vai ficar sabendo, tá? Pelo enunciado. O enunciado também é conhecimento. Tchan. Vamos continuar? Vamos continuar. Vai ter outra? Sim. Oi? Vou colocar outra aqui, tá bom? Rapidinho, tá? Porque já não temos muito mais tempo. Eu falo muito. Professor, você fala muito, prejudicou a gente. Não prejudiquei, não. Fica frio. É que eu tô clicando no lugar errado. Presta atenção. Um negócio basicão aqui, que parece besteira, mas não é. Isto aqui. Deixa eu ver se eu consigo, né? Tem tanta coisa, eu perdi tanta coisa no meu HD externo, perdi tanta coisa. Sorte que a maioria estava salva em outro lugar. Deixa eu ver aqui. Onde está isso, meu Deus? Aqui. Rapidez. Aqui. Eu fiz aqui, tem 3 revisões, né? Eu vou colocar primeiro aqui e eu vou falar rapidinho, tá bom?
tá? Eu vou falar rapidinho, porque senão não vai dar tempo. Depois esse professor me resume na vida. Perdi tanta coisa. Vamos lá. Compartilhar. A gente pode voltar depois, no outro dia, se quiser. Mas isso aqui é básico. Eu não sei se... Eu acredito que vocês aprenderam isso. Em todo caso, não posso garantir. Vocês estão enxergando de que jeito agora? Daquele jeito. Tá a tela verde. E do lado pretinho, né? Isso. Tá bom, então. E deu para enxergar todos os slides que eu passei? Tava muito pequeno? Como é que é? Tava no tamanho certinho pra ótimo. mim. Tá bom. Vamos lá. Então, toda a minha entrada é assim, né? Porque eu uso isso para fazer as gravações. Vamos lá. Quantidade de matéria outra vez? Eu abri errado. Eu abri errado. Não peço. Não acredito. Por que eu faço isso? Jesus, eu abri errado. Droga, vou chorar. Essa é a apresentação aqui. O que é isso? Vocês estão vendo alguma coisa? Não, né? Oi? Tá vendo alguma coisa? Não tá aparecendo no Não, slide. professor. Tá bom, mas agora vai aparecer. Agora eu já sei qual é. Peraí. Quantidade de matéria eu fecho. Ué, não tá fechando por quê? Fechou. E agora eu vou compartilhar o certo. Desculpa aí. Esse professor é atrapalhado. Não é, que é muito, entendeu? Clica aqui, clica lá e clica errado. Então vamos. Tá aparecendo aí para vocês? Tá sim. Tá, então vamos lá. Então é como começa, que agora não interessa. Nós vamos, retomada, né? Vamos revisar o primeiro ano, parte 1, certo? Deixa eu ocultar esse treco aqui que tá me irritando. Isso, vamos lá. Então, ó, propriedades, mistura, átomo, elemento químico, tabela periódica, tá? Acredito que a professora tenha passado isso, mas como foi tudo remotamente, deve ter sido muito difícil. Os primeiros dias de aula, eu não sei o que ela trabalhou, então eu preparei isso, tá bom? Vamos lá. Essa aí é a vinheta. Adorei a intro. Muito bom. Essa aí é a vinheta. Não sabe, vai ficar sabendo. Vamos lá. Então é isso aí, ó. Então a química, o que é a química, né? É um ramo da ciência da natureza que estuda a matéria, suas propriedades, transformações e a energia envolvida nesse processo. Tudo que existe, tá, é formado por átomos, né? E as partículas que compõem o átomo. E esses átomos formam moléculas daquela coisa, certo? De tudo que a gente pode falar, de um pedaço de madeira, de um pedaço de plástico, seja lá do que for, de uma folha de alface. Tem elementos químicos ali, tem moléculas do que? De vitaminas e sais minerais. Então não é natural? Óbvio que é natural. Só que é química. Na vida tudo é química. O universo é química. Sem química não existe nada. Mas não é biologia? Não, biologia é coadjuvante. Química é the best. Aplaudem. Vamos lá, propriedades. Então, o que a gente trabalha em propriedades, tá? Então, ó, aqui eu coloquei, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? Perfeito. É constituída por átomos e moléculas, perfeito. Propriedades específicas, aqui específicas, tá? Vamos lá. Existem mais de 30 propriedades específicas da matéria, mas 3 são as mais usadas na identificação das substâncias, que são a densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. As propriedades específicas ou características específicas das substâncias, essas substâncias podem ser sólidas, líquidas ou gasosas, tá? Plasma ainda está difícil, mas tem plasma também. E só essas 3 para a gente identificar? Não, né? Começa por essas, tá? Por exemplo, uma indústria, você quer descobrir o que é tal coisa, a gente começa por aqui, e depois vai fazendo outros testes, tá? E vai tentar identificar quem é. E tem outras, tem cor, pode ter cheiro, isso são basicão, tá? Mas aí tem outras. Perfeito, vamos lá. Densidade.
Então, eu não sei se a professora passou, mas vamos lá. Densidade é a quantidade de matéria em um determinado volume. Por exemplo, tá? Então, eu pego um pedaço de... Um pedaço do quê? Um pedaço de madeira, tá? Encontrei um pedaço de madeira, sei lá, desse tamanho assim, ou uma tora de madeira, que é, né, mais grossa assim, e meço, faço a medição da massa, né? Da massa. E tenho lá tantos gramas. E eu tenho o volume daquilo, certo? Na aula de matemática, eu não sei se eles passaram isso para vocês, lá, formas geométricas, eu não sei. Mas, por exemplo, eu tenho lá um cilindro, uma tora do tronco da árvore cilíndrica, aquilo lá eu consigo achar o volume pela formulinha matemática do volume, tá? E pela densidade, se eu tiver a densidade da madeira. É uma formulinha com três variáveis, tá? Mas não é o caso agora a gente ficar fazendo exercício sobre isso. O ponto de fusão. O que é ponto de fusão? É a temperatura em que uma determinada substância muda do estado sólido para o líquido, tá? Então, abro o freezer. Tem lá naquelas forminhas gelo, certo? Qual é a temperatura do freezer que você tem na sua casa? Sei lá, pô. Depende da geladeira, o modelo, né? Mas aquelas que tem o freezer separado, é por volta de 12, 15 ou até 18 graus negativos, tá? A água líquida, a temperatura ambiente, né? Hoje deve sair na torneira por volta de uns 24 graus, né? Ela é líquida entre 0 e 100. Em 100, passa para o estado gasoso. Em 0, começa a passar também para o estado sólido. Tá? Então, entre 0 e 100, eu tenho líquido. Né? Então, quando eu coloco a forminha na geladeira, vai estar 24 graus e começa a diminuir, 23, 20, 15, 10, tá tudo líquido. Você enfia o dedinho, tá pronto, gelo. Vai lá, enfia o dedo. Nunca ninguém fez isso? Enfia o dedo. É aquele dedão sujo pra ver. Sujou tudo. Vai colocar, não formou. Não fez gelo ainda. Não fez gelo. Fala tudo errado, não fez gelo. Não é assim que vocês falam? Então, aí, num determinado... Passou um tempinho, você vai lá e coloca o dedinho e crack, quebrou a casquinha de gelo que tem e tem água lá dentro ainda. Ali é justamente esta temperatura, esse ponto de fusão, porque é ponto de fusão e ponto de solidificação, é vai e volta, tá? É vai e volta. Porque se eu tenho líquido e vai passar para o sólido, é ponto de solidificação, mas é a mesma coisa, é 0 graus, tá? Então, para formar o gelo ali, é 0 graus. Se você tem aquela casquinha formada, é porque está em 0 graus. Tem água líquida ali, porque você quebrou e viu que tem líquido. Ai, que geladinho, é 0 graus. É água 0 graus ainda. A partir do momento que toda aquela água se solidificou, se transformou em água sólida, gelo, é aí que começa a diminuir e vai chegar a temperatura do seu freezer, menos 12, 15, 18, sei lá. Tá? E quando eu tiro essa forminha lá da geladeira e deixo em cima da pia, por exemplo, e começa a derreter, é porque está fundindo. Tá fundindo. Quando chegar a 0 graus, né, se a gente medir e chegar a 0 graus, é que começa a derreter, a fundir. Enquanto tiver gelo ali, água sólida, não aumenta a temperatura daquela água que está ali ainda, junto com a parte sólida e líquida, tá? Eu tenho duas fases ali. Quando tiver só uma, aí a água começa a ganhar calor e começa a aumentar a temperatura. É a mesma coisa aqui, no ponto de fusão, temperatura de ebulição, de líquido para gasoso e vice-versa, tá? E de gasoso para líquido. No caso da água é 100 graus, tá? Só sendo rápido, vocês entenderam? Vocês já viram isso? Sim, eu lembro que eu aprendi acho que no nono. Sim. Ou primeiro. Perfeito, tá? Essa nomenclatura, ponto de ebulição, de fusão, solidificação, precisa conhecer, porque isso vai aparecer em outros momentos. Você tem que saber que mudança de estado que é, tá? O que mais temos aqui? Matéria e substância. Vamos lá, que já são 3:11. Então, matéria. Quando eu falo em matéria, eu fiz esse
fluxograma aqui, nós temos a substância pura, água pura. O que é água pura? É aquela água que eu compro no supermercado, dentro da garrafinha, que falaram para mim que é água pura. Compre a água Zezinho da esquina, que é água mineral pura. Já falou mineral, não é água pura. Água pura só tem moléculas de H2O, só tem isso. Tá? A água que sai da torneira não é água pura, é uma mistura, porque tem sais minerais dissolvidos. A água que compra de garrafinha tem sais minerais dissolvidos, é uma solução, tá? Não é água pura. Aonde encontra água pura, professor? Só fabricando no laboratório. Podemos fazer isso um dia quando voltarmos, tá? A gente tem como fazer isso lá, tá bom? Preparar uma água pura. Perfeito? Então, eu tenho isto ou as misturas. Vamos lá. Substâncias, elas podem ser simples ou compostas. Como assim, professor? Vamos ver. E a mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Depois a gente vê isso com mais calma, tá bom? Ou você quer que eu volte? Quer que eu volte? Não, quer que eu volte? Aqui, substância simples é aquela que é composta por um único tipo de elemento químico. Por exemplo, o gás oxigênio. A molécula dele é composta por 2 átomos de oxigênio. Então, a fórmula molecular é O2. Está dizendo que a molécula tem 2 átomos ligados um ao outro. Tá? Isso é uma substância simples. Substância composta, formada por 2 ou mais elementos químicos. Né? Átomos de elementos químicos. Né? É assim que a gente tem que falar. H2O, água. Eu tenho 2 elementos químicos ali, o hidrogênio e o oxigênio. Quantidades, eu tenho 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, a quantidade da molécula de água são 3 átomos, certo? São átomos diferentes, é uma substância composta, que a gente chama. Mistura homogênea é aquela onde eu pego, por exemplo, uma quantidade de água, pego sal, por exemplo, e essa quantidade de sal, ela se dissolve totalmente. Dissolve e eu deixo a água ali, o copinho de água em cima da pia, você não sabe, pensa que é a água, vai lá e toma e quase morre de tão salgada que está. Por quê? Porque você só enxerga uma fase, no caso, essa fase líquida. Por quê? Porque ali a gente tem uma solução, tá? Uma solução de cloreto de sódio aquoso, que ele está na água, dissolvido na água. Mas e a heterogênea? A heterogênea, se eu pegar, por exemplo, uma quantidade muito grande de sal, parte dele dissolve e parte dele não se dissolve, vai para o fundo. Então, eu enxergo 2 fases, uma fase líquida que está ali, né, e a fase sólida que está embaixo. Isso não é uma solução, isso é uma mistura heterogênea, porque uma solução é uma mistura homogênea. Água e areia. A areia não vai se dissolver, ela vai para o fundo. Mistura heterogênea. Tá? Água e óleo não vão se misturar. Então, ele não se dissolve, né? Não se dissolve na água, não se mistura. O óleo vai ficar sobrenadante, vai ficar por cima. Né? Tá? E ele fica por cima porque não se, é por causa da densidade, porque ele é menos denso. Ele fica por cima porque ele é menos denso. Ele não se mistura, é outra coisa, não é por causa da densidade. Tá? Depois a gente vai ver isso com muita calma. Eu vou repetir isso lá para frente. Tá bom? Átomo, elemento químico. O átomo é uma unidade fundamental da matéria, é a menor fração capaz de identificar um elemento químico. Tá? Então, a gente identifica o elemento químico através do átomo. Né? Tá? Ele é formado por um núcleo, que contém nêutrons e prótons, e por elétrons que circundam o núcleo. Eu acho que tudo isso todo mundo sabe, estamos só relembrando. Elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico, ou seja, com a mesma quantidade de prótons que tem lá no núcleo. Tá? Aqui, olha, isso eu que fiz, hein? Eu que fiz isso aqui, eu que montei isso, essa animação aqui no PowerPoint. Aplaudem, isso aqui foi difícil, hein? Aplaudem, olha que lindinho. Então, eu tenho prótons e nêutrons no núcleo do átomo. Na eletrosfera, essa parte pontilhada aqui, eu tenho os elétrons, que é a região onde fica, eletrosfera é a região onde fica os elétrons, tá? A gente ensina assim, depois eu vou mostrar para vocês que na realidade não é bem assim, tá? Isso é que didaticamente fica melhor a gente entender. Vamos lá. Próton é partícula positiva, que está lá no núcleo do átomo, tá? Nêutron, o nome já diz, é a partícula neutra que diminui a repulsão entre os prótons, porque positivo com positivo, eles tendem a
ter uma repulsão. Se tiver isso, o átomo vai se implodir. Não rola, tá? Então, essa partícula neutra que existe, e existe mesmo, tá? Não é invenção, não tem carga positiva nem negativa. O elétron são partículas negativas que apresentam também um comportamento de onda. Eles, além de eles ficarem circundando aí, eles apresentam esse comportamento de ondulatória. E eles são negativos, tá? Que temos aqui? Próton, tá? É igual ao número atômico. O número atômico a gente representa pela letra Z. Não me pergunte por quê. P de prótons é igual a Z. Então, se eu tenho um próton no núcleo, o número atômico é 1. Se o número atômico é 1, eu sei que é o hidrogênio. Eu sei, pode ser que você não sabe, mas a gente trabalha muito com hidrogênio e oxigênio, vocês acabam gravando, tá? Mas ninguém precisa saber não, tá bom? Mas a gente trabalhando bastante acaba gravando de alguns. Então, a quantidade de prótons é o número atômico? Sim. O número atômico me indica a quantidade de prótons? Sim. O átomo é neutro, tá? O átomo, quando eu falo de átomo, ele é neutro. Então, a quantidade de elétrons tem que ser igual à quantidade de prótons. Porque se próton é positivo, a quantidade de partículas negativas tem que ser iguais, para ser neutro. O não ser nem positivo nem negativo, tá? Então, mas se o próton é igual ao número atômico, e se o átomo, se eu estou falando somente de átomo, o átomo é neutro, tá? Então, o que nós temos? Temos que a quantidade de elétrons também é igual, tá? O que mais? Número de massa, aquilo que eu estava falando lá para vocês, né? É indicado pela letra A, também não me pergunte por quê, convenções. Indica a massa presente no núcleo do átomo. Por que só no núcleo? O elétron é 2.000 vezes praticamente mais leve do que a partícula próton ou nêutron. Então, pouco interfere na massa do átomo, tá? Para a gente saber a massa, é prótons mais nêutrons. Tem 10 prótons e 8 nêutrons. Qual é a massa desse átomo? 18. 10 mais 8, 18. Tá? É assim que funciona. É uma formulinha com 3 variantes. Eu tendo essas duas, eu acho a massa. Eu tendo a massa e o próton, eu acho o nêutron. É matemática, tá? É matemática isso. Depois a gente vê com mais calma. Já são 3... Oi. Desculpa atrapalhar. Fala. O senhor não falou que tinha reunião com o terceiro ano Tem, agora? é isso que eu ia falar, que eu vou parar agora com vocês, tá? Eu vou parar aqui essa apresentação. Vamos para a apresentação, inferno? Aqui para a apresentação, tá aqui, tá? Rapaziada, é legal vocês terem ficado. Eu espero que tenha sido útil para vocês. 3 alunos saíram, não tem problema nenhum, perfeito. Eu nem sei se eu tô gravando isso, tô gravando, tá? Tá tudo sendo gravadinho aqui bonitinho. E assim, a gente combina, na próxima semana eu faço uma outra aulinha com vocês, tá bom? E a gente vai tocando o barco, de nada, tá bom? De nada. Obrigada pela aula, professor, Imagina, de sério. nada, e a gente vai se falando por aí, tá? E essas minhas turmas aí que estão, né, que tem o Classroom comigo, vocês podem se comunicar por ali. E na segunda-feira, lá pelo centro de mídia, maravilhoso, sensacional o centro de mídia, olha, todo mundo lá. É lá que vocês ganham presença quando eu for fazer as atividades, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, valeu. Tchau, professor. Obrigado, Boa aula para você. De nada. Tchau. Tchau, professor. Tchau, valeu, turma. Valeu. Tchau, professor. Tchauzinho. Muito obrigada. De nada. Tchau, Pro. Muito obrigada. De nada. Eu amei você, professor. Valeu. Tchau, obrigado. Tchauzinho, turma. Até mais, rapaziada.